Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta parte da nossa aula de Primeiro Reinado. Agora a gente está no último tópico da aula, que vai ser sobre política externa, tá bem, pessoal? Então a gente vai fazer aqui uma análise geral, antes de entrar em tópicos específicos, tá? Primeiro, para entender o Primeiro Reinado, tem que entender todo o contexto, né, da vinda da corte para o Brasil. A gente tem sete aulas, se eu não me engano, sobre a vinda da corte para o Brasil. E o diferencial disso para a diplomacia feita aqui no Brasil foi que, com a transferência da corte portuguesa para cá em 1808, a diplomacia na época de Portugal começou a ser realizada na corte. Na corte, que eu digo Rio de Janeiro. Então a gente teve uma interiorização da metrópole, tá bom? Isso ampliou a importância política e diplomática do Brasil como um todo, né? Então, o Brasil ele foi inserido nas questões internacionais da época, tráfico de escravos, colonização, questões econômicas, liberdade de navegação e tudo mais. A gente também teve um grande ganho de projeção internacional com a participação do Brasil em debates diplomáticos relevantes, como, e eu acho que o exemplo principal é o Congresso de Viena, em 1815, que inclusive foi um dos fatores que incentivou a transformação do Império lá, do Reino de Portugal e em Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Então a gente teve essa inserção brasileira no sistema internacional desde a vinda da família real para o Brasil, ok? A gente, a partir disso, desenvolveu uma política externa própria que era adaptada aos interesses locais, que envolvia o estabelecimento de relações diplomáticas com nações aqui por perto. Isso já principalmente a partir da independência, tá? A gente teve um pré-momento de diplomacia do Brasil, não necessariamente do Reino Unido, com a diplomacia da Revolução Pernambucana de 1817. Eu falei isso na aula de independência, tá? Mas a diplomacia oficial do reino, né, do Império do Brasil, ali teve início com a nossa busca por independência, a partir de 7 de setembro, tá? Depois da independência, a gente teve a manutenção de estruturas herdadas de Portugal, como a monarquia, tá? E a dinastia portuguesa também permaneceu no governo. Isso a gente trabalhou bastante no início dessa aula de Primeiro Reinado e também na aula de Independência. E nesse contexto, a gente consegue dividir a diplomacia liderada pela monarquia brasileira em duas áreas: a diplomacia com os países americanos e a diplomacia com a Inglaterra. E essa diplomacia pode ser dividida nesse contexto: diplomacia simétrica e assimétrica, respectivamente. Com os vizinhos sul-americanos, o Brasil ele tinha uma maior influência política, uma maior influência diplomática, porque a gente estava ali em situação de igualdade, ou às vezes até de preponderância sobre os nossos vizinhos sul-americanos, entendeu? Já com a Inglaterra, a gente estava numa posição de dependência econômica e política que era favorável não a nós, mas à Inglaterra. Então, por isso que é uma relação assimétrica. E assim, qual foi, tendo essa introdução, realmente a política externa de Dom Pedro I? Começar falando que foi uma política externa que não considerou 100% os interesses do Brasil. Considerou, na verdade, mais os interesses dinásticos, tá? E isso levou ao desgaste do próprio governo de Dom Pedro e a sua posterior renúncia em 1831, ok? Por exemplo, para que o reconhecimento da independência do Brasil fosse aceito pela Inglaterra, o Brasil renovou os tratados de 1810 em 1826. Renovou eles aí por mais uns 15 anos, 16, 17 anos. Enfim, eles só foram revogados em 1844. Façam aí a matemática, tá? E, na época, o parlamento ficou horrorizado. Falou que era uma demonstração de submissão à Inglaterra e, de certa forma, era, né? E, além disso, para a gente ter nossa independência reconhecida por Portugal, a gente pagou uma indenização cara pelo reconhecimento, tá? E para fazer isso, a gente não tinha esse dinheiro, a gente tirou um empréstimo com a Inglaterra e o que foi esse empréstimo aí que deu início à busca de financiamento externo constante que a gente teve durante o Império,
durante a República, até tudo, muito depois, culminar na crise da década de 80, a crise da dívida, né? Não que o empréstimo da, não que o empréstimo da indenização tenha sido pago só na crise da dívida, não, foi pago bem antes. Mas isso é só para mostrar que a gente começou esse momento de dependência de empréstimos externos aqui, tá? Além disso, a Guerra da Cisplatina foi uma guerra entre Brasil, Províncias Unidas e Rio da Prata, que durou 3 anos, de 1825 a 1828, e findou com a independência do Uruguai e o impasse militar entre Brasil e Argentina. E ela foi muito cara, muito cara. A população brasileira não entendia por que a gente estava nessa guerra, não apoiavam. A gente usou método de recrutamento forçado, entendeu? De sequestro de pessoas. Então, assim, ninguém estava muito feliz com isso. Houve um grande descontentamento, tá? E no fim a gente ainda perdeu a guerra, né? E foi mediada lá pela Inglaterra. E a gente vai estudar a guerra já mais tarde. Por fim, Dom Pedro I ele se envolveu muito com as questões da sucessão portuguesa. Toda hora ele estava lá envolvido, botou a filha dele, Dona Maria, no poder, e o irmão dele estava lá na regência. O irmão dele deu um golpe de Estado, e ele ficou reclamando. Ele buscou ajuda da Inglaterra para manter a dinastia dele, a herança dele no poder. Deu um mó bafafá em Portugal, tá? E o pessoal estava assim, até desconfiado de que ele estava tão envolvido que ele ia querer agora ser rei de Portugal, ia juntar Brasil e Portugal de novo para o Brasil virar uma colônia. Então, assim, várias atitudes da política externa de Dom Pedro causaram um descontentamento, tá? E os brasileiros, eles achavam, eles tinham na visão deles que o imperador estava mais focado nas questões de Portugal do que nas questões do Brasil. E eles não necessariamente estavam errados, era a visão que Dom Pedro I estava passando, né? E toda a situação levou, além das questões internas, né, à abdicação dele em 1831. A gente já sabe que a independência brasileira foi influenciada pelas guerras napoleônicas, porque a coroa veio para o Brasil em 1808. A gente teve a abertura dos portos, que aumentou nossas relações comerciais com outros países, especialmente a Inglaterra. A gente teve os tratados desiguais, né, de 1810, especificamente o de comércio e navegação, que deu para a Grã-Bretanha vantagens comerciais e impostos mais baixos até do que os impostos de Portugal. Né? A gente também sabe que em 1815 o Brasil foi levado à condição de Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves, e a gente sabe que a gente parou de ser colônia em 1815. Gente, não foi em 1822 que o Brasil parou de ser colônia. Não, foi em 1815. O Brasil já não era mais colônia, era parte do Reino Unido, ok? E a gente sabe que ali, a partir de 1820, com a Revolução do Porto, as cortes de Lisboa, né, estavam tentando levar o centro das decisões administrativas de Portugal, para Lisboa, e não deixar aqui no Brasil. E queriam, entre aspas, recolonizar o Brasil, tá? E isso estimulou o momento de ruptura e a busca por independência. Essa independência do Brasil foi conduzida por Dom Pedro, tá? Ele teve apoio da burocracia que estava aqui no Brasil, das forças militares que estavam no Rio de Janeiro, ok? Tanto é que teve guerras de independência, a gente já viu isso na aula, tem nas apostilas também, ok? Mas a gente herdou muito da nossa estrutura administrativa, militar e socioeconômica, tanto do período colonial quanto das reformas que foram feitas durante o período joanino, ok? Além disso, a consolidação da independência exigiu campanhas militares, porque aqui no Brasil ainda tinha focos de resistência portuguesa. Os portugueses eles tinham grande influência no Brasil, eles eram comerciantes, faziam parte de uma elite, né? E a gente teve que defender o território da tentativa de resistência e recolonização deles, ok? Então, a gente tinha o objetivo de preservar a unidade territorial, preservar a ordem social, que tinha base onde? Na agroexportação e na escravidão, ok? O início da política externa do Império teve como grande foco o quê? O reconhecimento internacional do Brasil. Porque naquela época adotava-se a teoria de reconhecimento de estados como a teoria que embasava a existência ou não de um estado. A partir de 1933, com a Convenção de Montevidéu, a gente sabe que para um estado existir, ele tem que ter território, povo e um governo soberano e capacidade de manter relações internacionais. Tendo isso, ele é um Estado, ok?
Antigamente, antes dessa convenção, não havia isso, havia a teoria do reconhecimento. Então, você precisava que os países reconhecessem você como Estado para você, sim, ser um Estado, tá? Esse tema de reconhecimento ou não de Estados, a gente vai estudar em Direito Internacional aqui no canal quando começarmos a lançar o curso de Direito Internacional. Até lá, vamos focar em História do Brasil, tá? Então, assim, a gente buscava esse reconhecimento para que a gente pudesse falar que o Brasil era um império, o Brasil era um Estado e não era mais para ser invadido, não era mais uma colônia, tá? Para esse reconhecimento, a gente estava dependendo de negociações com Portugal e com as potências europeias, porque esses eram os países que reconheciam, sabe? Um país africano, um país sul-americano, norte-americano, reconhecer o Brasil não adiantava de muita coisa, porque, querendo ou não, o sistema político, as relações internacionais da época estavam sendo ditadas pela Europa, tá? Especificamente pela Europa Ocidental. Apesar disso, a gente teve reconhecimentos que vieram antes do reconhecimento europeu, que foi o primeiro reconhecimento foi das Províncias Unidas do Rio da Prata, ok? Se cair no TPS, que o primeiro país reconheceu o Brasil foi a Províncias Unidas do Rio da Prata, tá certo. Foi. Reconheceu em 1823. Por muito tempo a gente tinha achado que era os Estados Unidos. Em 1824 descobrimos recentemente que não foi os Estados Unidos, tá? Se cair na prova que os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer o Brasil, tá certo. Se cair na prova que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer, tá errado. Se vier como certo, tem que recursar. Se cair na prova que as Províncias Unidas do Rio da Prata e os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer o Brasil, certo. Se vier Províncias Unidas do Rio da Prata, Benin e Oni, monarquias africanas e Estados Unidos como primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, certo também. Detalhe, gente, o TPS é atenção aos detalhes. A gente lê, pensa, não é tão importante eu saber quem reconheceu quem, quando, onde. É porque cai na prova e cai na prova é no detalhe. Então, o negócio do CACD é que você não pode só saber o geral do assunto, você tem que entender com a profundidade necessária que o certame cobra. E ele cobra uma profundidade absurda, tá? Então, a gente teve reconhecimentos províncias unidas do Rio da Prata, Benin e Oni, inclusive, eu acho que não foi em 1823, gente, foi em 1824, um segundo. Gente, eu conferi, realmente foi em 1823. Em 1824, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. E em 1825, finalmente, Portugal reconheceu a independência. A partir disso, liberou os vários reconhecimentos dos países da Europa, tá? O reconhecimento por Portugal ele veio com o tratado, a gente sabe, né? O Brasil teve que pagar indenização. O Dom Pedro. Dom Pedro não, Dom João manteve o título de imperador do Brasil, tarará, tarará. Mas, no geral, a gente queria esse reconhecimento porque a gente precisava garantir que o novo Estado brasileiro ia ser soberano, que nenhum outro país ia impor desafios a nós, tá? E também a gente precisava proteger os interesses da nossa elite agroexportadora. Não tem, gente, como você ter estabilidade econômica se o teu Estado não é nem reconhecido internacionalmente naquela época, tá? E senão ia ficar uma bagunça. Guerra não faz muito bem para uma economia de agroexportação, porque para você ter uma economia assim, você precisa de terra. E a terra tem que estar segura para ela ser plantada, cuidada, regada, colhida, aí durante vários meses, o ano inteiro, tá? Enfim. Tanto é que, estudando, gente, história mundial, a gente vai ver casos em que, por ter havido guerra, depois de alguns meses, o estado que estava sofrendo com aquela guerra passou por uma fome, porque os camponeses não estavam mais plantando. Não tinham mais como plantar porque eles não tinham segurança no campo. Deu para entender, né? A nossa independência, ela teve duas fases, tá? A primeira fase ela durou até 1823, 1822 a 1823, liderado por José Bonifácio. Ela é chamada por Rubens Recupero de fase soberana da nossa independência. A segunda fase foi inaugurada com a saída de José Bonifácio, lá do Ministério, porque Dom Pedro I tirou ele por causa das Noites das Agonias, problema com a Constituição, tarará, dissolução da Assembleia Constituinte. A gente já viu isso no início aqui da aula. Essa segunda fase, ela foi marcada pela concessão a potências estrangeiras em nome do reconhecimento. Então, a gente estava concedendo um monte de coisa só para ter o reconhecimento. A segunda fase, então, é reconhecida como fase concessiva. Primeira fase, soberana. Segunda fase, concessiva. A divisão foi feita por Rubens Recupero, ok? José Bonifácio, na liderança da primeira fase soberana, ele buscava autonomia diplomática, ele se recusava a fazer concessões excessivas a potências estrangeiras, mais especificamente Portugal e Inglaterra, tá? Um pouco
antes da declaração de independência de 7 de setembro, coisa assim de dias antes, ele lançou o manifesto aos governos e nações amigas, falando que o Brasil queria buscar independência, que a gente seria uma monarquia constitucional, que buscaríamos preservar a unidade nacional, que estávamos defendendo das tentativas recolonizadoras de Portugal. Ele mandou isso para vários países aqui sul-americanos, mandou para os Estados Unidos, tá? Além disso, com a declaração de independência, ele organizou o projeto de consolidação, tá? Do processo de independência, buscou ampliar o apoio externo ao Brasil, ele enviou missões para as Províncias Unidas do Rio da Prata e para os Estados Unidos. Se eu não me engano, a missão da Inglaterra foi mandada depois dele, a missão Cadeira Brant, que queria certa autossuficiência e não deu certo, tá? Ele defendia reformas estruturais, ele queria a abolição gradual da escravidão, mudança na distribuição de terra, porque a gente tinha grandes latifúndios, tá? E, assim, ele acreditava que o Brasil não precisava se humilhar para outras potências para obter reconhecimento. Se a gente ficasse firme na nossa posição de independência e se a gente tivesse paciência, outras potências iriam reconhecer o Brasil. Só que, em 1823, teve a Noite das Agonias, a Câmara Constituinte foi dissolvida, Dom Pedro I impôs lá a Constituição dele, prendeu os deputados, José Bonifácio, preso, mandado para exílio, foi lá para a França. Então, saiu do governo, né? E deu-se, então, início à segunda fase das negociações, que houve ali uma maior aproximação com a Inglaterra e a aceitação da mediação britânica no conflito ali entre Brasil e Portugal, porque Portugal estava revoltado, não queria, né, abrir mão da grande colônia que era o Brasil, porque terra simboliza, de uma forma ou de outra, poder, ok? A gente estuda isso mais em política internacional, que tipo de poder o território significa. Então, em 1825, assinamos o Tratado de Paz e Aliança, que formalizou o reconhecimento português da independência. Dom João VI ficou com títulos honoríficos, ele era reconhecido ainda como imperador perpétuo do Brasil, não, imperador do Brasil e seu defensor perpétuo, melhor falando. Tivemos que pagar 2 milhões de libras de indenização, tá? E a gente conseguiu pagar esse valor tirando um empréstimo com a Grã-Bretanha. E eu ri aqui porque o valor que Portugal recebeu, uma parte dele voltou para a Inglaterra. Então, meio que a Inglaterra emprestou o dinheiro para receber o mesmo dinheiro e ainda ganhar os juros em cima desse dinheiro, sabe? Tem que saber também, né, se virar, o mundo é dos espertos. E esse tratado impediu a união do Brasil com outras possessões portuguesas na África, como Angola, porque a gente recebeu umas propostas ali da costa ocidental africana, de províncias ultramarinas portuguesas, querendo se juntar à nossa coroa para ter um reino nas duas margens do Atlântico. E a gente negou, tá? Em 1826, houve finalmente reconhecimento britânico, que foi condicionado também a várias concessões políticas comerciais, tá? Houve renovação dos privilégios comerciais dos tratados de 1810, para terminar de matar nós. O Brasil se comprometeu a extinguir o tráfico transatlântico de escravos até 1830. Não fizemos isso, tá? Mas no momento a gente se comprometeu a fazer isso. Houve tarifas alfandegárias menores, né, para os britânicos. O princípio da nação mais favorecida ampliou as vantagens comerciais dos britânicos. Thalita, o que é o princípio da nação mais favorecida? É o princípio de que no território os produtos exportados e importados terão o mesmo tratamento. Então, os produtos britânicos e brasileiros teriam o mesmo tratamento, não haveriam de passar por muitos constrangimentos e restrições, tá? Além disso, foram criadas comissões mistas para fiscalizar e julgar casos relacionados ao tráfico negreiro. Elas ficavam, tipo, tô tentando lembrar agora, tipo, em Benin, sabe? Acho que na mina também, a costa da mina, né? E, tipo assim, eles ficavam em pontos onde havia maior tráfico de escravos. Além disso, os cidadãos britânicos, eles tinham privilégios jurídicos, tá? Existia o direito de extraterritorialidade, então eles poderiam cometer alguma coisa aqui no Brasil, algum crime, eles eram julgados por serem britânicos por um juiz britânico, tá? Inclusive, galera, isso deu mó bafafá e levou a vários problemas, inclusive a questão Christie em 1863, em que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Mas isso a gente vai ver só em segundo reinado. Além disso, pessoal, também houve um aumento dos privilégios tarifários tipo assim, a Grã-Bretanha não tinha que pagar tanto quanto outras nações e, como consequência, a arrecadação pública
ficou numa situação mais crítica, porque nessa época a maior parte da receita do governo vinha de imposto de exportação. Não existia, gente, imposto de renda, IPVA, IPTU, nada disso. O negócio era importar os bens de consumo, né? Os impostos eram nesse nível. A gente estuda em economia quais tipos de impostos funcionam. Também vou fazer curso de economia, mas por enquanto estou finalizando HB, ok? A gente está estudando junto e revisando junto esse edital enorme, mas o objetivo, pessoal, é que eu consiga passar para vocês praticamente todas as matérias de conteúdo do edital e pelo menos a base das matérias de idiomas, tá? Português, inglês e no meu caso eu ensino francês, não ensino espanhol. Mas eu quero pelo menos ajudar com o básico, tá? E assim, esse sistema de tratados ele foi muito criticado porque ele limitava a autonomia diplomática e econômica do Brasil. O Brasil tinha uma atuação já mais restrita, tá? Posteriormente, a gente viu que essa situação toda trouxe muita instabilidade política para o Brasil, tá? E a gente teve pouca capacidade de atuação externa. No período regencial, a gente teve tanto problema interno para resolver que a nossa diplomacia ficou um pouco mais limitada, ok? Só vamos ter mesmo uma diplomacia autônoma, uma diplomacia organizada, bem planejada, com políticas de Estado e não de governo no segundo reinado, tá bom? E não só isso, mas as repúblicas hispano-americanas também, tipo assim, eram muito instáveis, sabe? Elas também tinham vários problemas e guerras civis e confrontos e batalhas políticas e levantes e revoltas, tá? Então o Brasil ele acabava sendo um pouco cauteloso nas relações regionais. Isso realmente só vai mudar, eu diria que na segunda metade do segundo reinado. O Brasil, durante muito tempo, mesmo no segundo reinado, ainda agia de maneira cautelosa com as repúblicas hispano-americanas, tá bom? Então, durante o período imperial, a gente teve o maior período de proeminência das relações brasileiras com a Europa. Ok? Agora vamos falar da Guerra da Cisplatina, pessoal. A Guerra da Cisplatina, ela veio já de um conflito colonial que data de pelo menos 1680, tá? Por quê? Porque havia uma disputa entre Espanha e Portugal do controle da margem oriental do Rio da Prata. Como assim, Thalita? A região lá de Montevidéu, ok? O Brasil, posteriormente, incorporou a banda oriental, barra Cisplatina, barra Uruguai, ao seu território, incorporou ela oficialmente em 1821, quando ainda era Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E isso aconteceu com as intervenções portuguesas que foram realizadas na Cisplatina durante o período joanino, tá? Em 1821, a província Cisplatina foi anexada. Com a independência, ela foi incorporada ao Império do Brasil, tá? Mas a gente tinha um problema, que do outro lado, na outra margem do Rio da Prata, existia um outro país que também tinha interesses na região da Cisplatina, que era as Províncias Unidas do Rio da Prata, em outras palavras, a Argentina. Eu vou chamar aqui, gente, de Argentina porque fica mais fácil para falar. Mas na época o nome era Províncias Unidas do Rio da Prata, tá? A Argentina não aceitava que o Brasil tivesse domínio sobre a região. O território não era brasileiro, o território era argentino, porque ele veio da colonização espanhola, entendeu? Principalmente considerando que a cultura era mais próxima com a cultura hispânica, eles falavam espanhol, não português, tudo mais. O Brasil, por outro lado, falava que era um território do Brasil. A gente tinha grande tradição dos estancieiros, dos criadores de gado. A cultura brasileira do Rio Grande do Sul, principalmente, estava muito ligada à cultura uruguaia. Então, assim, a gente estava defendendo que o território era assim nosso e ele era ocupado pelo Brasil, né? E o principal ponto da gente ter domínio sobre essa região era a navegação pelo Rio da Prata, que ele deságua ali no sul do Atlântico, o sul do Atlântico Sul, para ser mais exata, e é um rio que ele adentra o interior do continente sul-americano. E era muito importante para o Brasil, que ele passa pelo litoral oeste do Brasil, e não é nem litoral, né? Passa pela parte oeste do nosso território, ele vai cortando. O território oeste do Brasil é ribeirinho aos afluentes do Rio da Prata. E a gente precisava desse acesso para chegar à província de Mato Grosso. A gente não tinha acesso terrestre, que se fosse bom a província de Mato Grosso. Era muito demorado, precário. Então a gente chegava lá por onde? Pelo navio, ok? E assim, só que
Os comerciantes e estancieiros da Cisplatina não gostavam do domínio brasileiro da região, porque eles também não se viam como brasileiros, ok? Aí, o que acontece? Bernardino Rivadavia, ele era um presidente da Argentina, rival do Brasil, não viu o Brasil com bons olhos. Ele apoiou os exilados orientais, estimulando a resistência ao Império. Dom Pedro não queria devolver Cisplatina, falou que era território do Império Brasileiro, né? Então, com o apoio da Argentina, a gente teve uma revolta ali na Cisplatina. Em 1825, os 33 orientales, eles iniciaram a revolta, eles estavam sendo liderados por Juan Antônio Lavalleja, eu não sei se é assim que se pronuncia, e era um movimento que queria separar a Cisplatina do Império do Brasil e fazer com que a Cisplatina fosse incorporada às Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, era trocar a posse de um país para o outro, tá? Sair do Brasil e ir para a Argentina. Além disso, havia um grande fervor republicano, na verdade, né? Ali. E na Cisplatina, e aquilo ali criava, assim, uma oposição à ideia monárquica, ao ideal de monarquia que a gente tinha no Brasil, sabe? Além disso, o Congresso da Flórida, realizado na Argentina, aprovou, lá no congresso deles, a incorporação da Banda Oriental, em 1825. Então, eles falaram, olha, a Banda Oriental se revoltou. Eles querem se incorporar a nós. Vamos aprovar essa moção de incorporação. O Congresso da Flórida foi lá e aprovou. Com isso, o Brasil ficou horrorizado, rompeu relações diplomáticas com as Províncias Unidas, tá? E declarou guerra, bloqueou os portos argentinos, bloqueou a entrada ali do Prata, levou a sua marinha para lá. Só que os brasileiros não estavam ligando muito não para a guerra, eles não estavam entusiasmados com isso, não entendiam por que a gente estava se apegando a esse pedaço de terra, que não era historicamente brasileiro, né? Que a gente trocou eles em 1750 e, enfim. Muito bafafá, galera. O Brasil ele tinha superioridade naval, mas os argentinos tinham navios mais flexíveis que conseguiam lutar melhor em rio, né? E eles também utilizavam corsários. Nós tivemos uma derrota em Sarandi. A gente, por causa dessa derrota, perdeu a maior parte da Cisplatina. Os corsários da Argentina, quem não sabe, gente, corsário é basicamente um pirata que tem autorização de um governo para atacar embarcações de nações inimigas, tá? Muito utilizado no Caribe, pela Inglaterra, pela Espanha, pela França, pela Holanda. Muito. Quando a gente vê aqueles filmes lá dos piratas do Caribe, pode ver que lá às vezes tem uns corsários que eles estão lutando contra os piratas. É nessa mentalidade aí, tá? E esses corsários argentinos, eles chegaram até Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, atacaram lá, eles prejudicavam o comércio brasileiro, porque eles impediam as navegações de chegarem, era um bafafá. Isso aumentava, claro, os custos da guerra. Além disso, a gente teve, pessoal, o caso Spark, ok? O que foi isso? Um navio americano dos Estados Unidos, ele tentou romper o cerco do Brasil. Tipo assim, ele tentou furar e entrar no Rio da Prata, e o Brasil não estava deixando outros navios entrar no Rio da Prata. Por causa disso, o Brasil afundou esse navio norte-americano, que não era um navio de guerra, era um navio mercante, tá? Estados Unidos ficaram horrorizados, o Brasil também, e houve um rompimento aí, mais ou menos 2 anos, das relações diplomáticas entre os países. Se eu não me engano, foi mais ou menos 2 anos, tá? Na apostila tem tudo certinho, tá, galera? Aqui é tanto detalhe que a cabeça fica cansada. Mas assim, os países da América do Sul estavam acompanhando o conflito, mas não se envolveram. Porque eram as duas grandes potências da América do Sul na época, e não são nem potências, mas os dois grandes países eram justamente Argentina e Brasil, né? Eram os países com maior proeminência, pelo menos nesse período inicial de construção de estados nacionais na América do Sul.